Oi pessoal, tudo bom? Então, aqui para a aula, segunda parte, né? Eu voltei um pouquinho para falar de novo de entity e arquitetura, que é o importante, né? Você vai criar um arquivo com uma entity, o nome dela, aí na declaração vai ter o nome do arquivo vai ser o nome da entity, tá? E aí você vai fazer a interface da entity aqui, que é entrada e saída, né? E depois você vai fazer a arquitetura, tá? Que descreve o comportamento, como ele trabalha com essas entradas e saídas. Aí tem alguns exemplos de entity, né? Esse somador, né? Meio somador, A e B, soma, tem o carry, some o carry é a saída e a entrada A e B. Então é meio somador porque não tem o carry in, né? Só tem o carry out aqui. Então, aí e 0, e 1, e 2 e 3, né? E aí as formas que você trabalha, ó, A, B, dois pontos, in. Standard Logic. Vamos esquecer se o Logic, tá? Existe esse tipo, mas a gente vai usar a biblioteca, vamos usar só o Standard Logic aqui. Se eu quero que seja mais, que cada elemento aqui tenha 7, 7, 7 bits, né? Ou 8 bits, ou 10 bits, tanto faz, eu vou usar Standard Logic Vector. E aí, underline vector, coloca lá set down to 0. Esse down to 0 aqui é quando eu quero que ele tenha 8 bits o mais significativo, né, esteja à esquerda, que é o normal para nós, né? Eu posso fazer 0, né, to set. Só que aí o que acontece? Você está invertendo, você está colocando à direita o mais significativo. E não é assim que a gente trabalha, né? Não é os números como a gente vê trabalham assim. E aí inverte-se a ordem muitas vezes, cuidado com isso. Então, 7 down to 0 é o mais comum que vocês vão ver eu colocar. Então, esse cara, e 0 e 1 é uma entrada, standard lógico. Tem outra entrada, o I2 e o I3 também, 7 down to 0. Poderia ter posto 0 e 1, I2 e 3 na mesma linha, poderia. Seleção, que é esse cara, ele tem 2 bits, né? Então ele é o 1 down to 0, ou seja, o bit 1 e o bit 0. Então são dois, vamos fazer. E aí com isso você consegue descrever, né, a entity, né? Tá aqui o nome da entity, ó, mux, esse entity mux is, e port, e assim você vai, abre parênteses. De novo, como eu falei, a última declaração não tem ponto e vírgula. Ó. Esse aqui não tem a primeira declaração, na última declaração não tem ponto e vírgula. Ó. Você fecha o parênteses e aí você coloca o ponto e vírgula do port. Então não precisa no último aí. Mais dois exemplos aqui, a gente já tinha visto, já tinha explicado cada um deles. E a ideia é vocês pararem, né? Standard Logic aqui, esqueça o Logic, como eu falei, vamos só de Standard Logic. Essa é uma ULA, né? Tem as operações e tudo. E aí, a arquitetura. A arquitetura, você vai fazer o nome da arquitetura, você cria um nome para ela, é o mesmo nome que você vai pôr no end aqui, of a sua entity, o nome da sua entity que você está criando. Isso. E aqui algumas declarações, a gente vai ver para frente o que é possível fazer aqui. E begin, tem que ter o begin, tá? Então tem que ter o begin e end da arquitetura. Entre a arquitetura e begin, entre a declaração e o begin, você pode pôr alguns elementos que você vai criar, algumas declarações aqui, tá bom? E aqui que vai mesmo o comportamento. A biblioteca padrão são essas duas, então a gente tenta sempre usar essas daqui, tá legal? E tem outras, né? Tem outras bibliotecas, mas essa é a que a gente mais vai, Standard Logic 1164, que a gente mais vai usar. Então, você tem a biblioteca, que é essa aqui, aí você vem e faz o seu somador, né? Tal, e depois você vem com esse cara aqui. Alguém tinha me perguntado, eu acho, no e-mail, como que eu faço para atrasar um barramento. É assim, ó, after 5 nanosegundos. Ó. Ele vai fazer essa conta, só que ele só vai dar a resposta depois de 5 nanosegundos. Então eu meio que bloqueio, né? E isso aqui está aqui exatamente por isso, né? O A e B é mais rápido que o Shore, por exemplo, que envolve mais portas, né? Então, para que os dois saiam juntos, eu dou um tempo de 5 nano, que é um tempo suficiente para o Shore
ser resolvido, né? Então é assim. Mas a gente vai falar mais sobre isso aqui. Mas é after 5 nanos, assim, tá? Dessa forma. Então a arquitetura, é que alguém tinha perguntado. Então a arquitetura está aqui, eu vou criar instância 1, né? Aqui teria que ser o nome da arquitetura. Off, aqui a entity, ó, corrente. Is, e aí vem. Ele criou um signal, que é um S1 standard, só para mostrar para vocês como uma declaração qualquer uma, não usou o S1, né? Mas ele declarou aqui. Begin, soma, carry, que são as duas saídas, utilizam uma combinação das entradas, tá? E end, instância 1, que é a arquitetura dele. Então essa é a ideia. Então esse aqui seria o seu modelo básico, ó. Você vai se basear. Use IE, Library 1164 pontual. E vem a entity, o nome da sua entity, isso. Aí port, abre, põe todas as portas de entrada, as ins, as outs, né? Tem outros tipos também, mas a gente vai começar vendo só essas. End, o nome da entidade, né, que você usou aqui da sua entity. Faz a arquitetura dela. Ah, mas agora eu não sei fazer arquitetura. Mas você pode começar fazendo aqui e depois ver isso aqui. A gente tem bit, standard logic, bit vector e standard logic vector. Essas duas aqui estão bem definidas aqui. Tá legal? Então a gente pode estar trabalhando aqui. Joia? E é exatamente isso, ó. E além desses tipos, nós temos ainda Boolean, bit. Esses são todos que existem, né? Boolean, bit, caractere, severity level, integer, natural, positive, real time, delay length, string, bit vector, file open, kind. E aí você tem, além dessas aqui, você tem essas outras. Na 1164 a gente tem mais acesso a essas e depois precisa buscar outras bibliotecas até para algumas daquelas lá. Mas aí a gente tem aqui, olha, vamos tratar todo mundo aqui como standard logic aqui, tá? Então, olha, vamos declarar. Vamos declarar esses caras aqui. Esse é um exercíciozinho, a gente vai ver. Vou fazer alguns. Pô, standard logic, ó. Então vou declarar esse entrada 4, 5, 6 e 7 como in, standard logic, e o bit 2 como out. Legal? Então é isso, quero uma declaração. Onde a gente vai fazer isso? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vou escrever aqui, né? Usar essa ferramenta aqui, tá? edaplayground.com. Então acessem, né, o edaplayground.com e aí ele vai abrir esse compilador, simulador aí de VHDL. Normalmente ele não está para VHDL, ele está nesse Verilog aqui, tá? Aí você pode mudar para VHDL, ele apresenta outras ferramentas, e aí você tem, né, várias opções aqui para trabalhar. Então, por exemplo, aqui, né, ele tem um design, tá? Esse código para design, esse é o seu código mesmo para teste, tá? Então, nós vamos escrever aqui, nesse aqui, não vou nem me preocupar muito com o design, ele vai até falhar. Esse é o share, né? E esse é o log. O log é interessante para nós aí. Então vamos criar um arquivo aqui, tá? Eu já tinha começado com esse cara aqui, mas eu esqueci de pôr o .vhdl, né? Senão ele não vai reconhecer como digamos assim, um arquivo VHDL. Então, or for in. Por que o or for in? Porque no caso aqui o nosso or que a gente quer criar é esse aqui, né? Quero criar uma entity para esse cara aqui, criar o arquivo, todo descrevendo essas entradas e essa saída. É um or com 4 entradas, tá? Então, voltando lá, vamos lá, opa, tá aqui. Então, a ideia é isso, tá? Vamos lá pro nosso amigo aí. Então, tá aqui, eu preciso escrever, vou já colocar esse aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, tá ok, já criou a library aqui. Eu esqueci, né, tirar esse call here. Isso é um comentário, pessoal. Comentário em
É dois sinaizinhos assim, comentário. Comentário em VHDL é dois menos, 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 e aí já é comentário. É igual o barra, barra do que a gente usa a linguagem C. Então, menos, menos já faz isso. Posso fazer um save aqui, tá? Então ele salva esse arquivo meu aqui, ó. Select, vale tudo. Tem que depois selecionar uma ferramenta. Mas a ideia é ele consegue salvar esse cara aqui, consigo rodar, tá? Dá para baixar esse arquivo depois, salvar ele no computador também. Dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V também. Então dá para fazer. Bom, vamos criar entity então. Entity. E aí, como que a gente faz? Poxa, tem vários exemplos aqui antes, ó. Entity, o nome is. Então vamos fazer assim. Entity, o nome is. Então, entity, o nome é o mesmo que você deu para o arquivo. Or, não, entende? Tem que ser o mesmo nome do arquivo. For in. Precisa ser maiúsculo? Não, não precisa. Ele reconhece qualquer um. Is. Aí a gente vem assim, port. É port ou é ports? E aí, como é que é? Port, é isso que vocês vão... é port ou é port? É um is, tem dois pontos, não tem... É isso que vocês vão aprendendo. Ele abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, abre, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Ok, né? E aí, com isso, você faz end da entity. E depois você pode começar a escrever arquitetura. Então, aí, end or for. Legal? Vírgula. E aí dá para escrever a architecture. E aí vamos dar um nome para ela. Mano, nossa, horrível o nome, né? Off, or, for, in, is. Aí estou escrevendo tudo em maiúsculo, né? Mas não vou colocar ninguém aqui, então begin, end, arc, ponto e vírgula. Arquitetura, eu não vou fazer nada, então deixo ela aqui, tá bom? O que me importa agora, nesse momento, é fazer essa entrada aí. Eu vou usar o quê? Standard Logic, então entrada 4, 5 e 6 vão ser in, que nem tá aqui, ó, exemplo, in, então entrada 4, 5 e 6. Então vamos lá. Entrada 4, vírgula, entrada 5, dois pontos, in, né? In. E aí, de que tipo? Standard Logic. STD, underline, logic. Ponto e vírgula. Por que eu não pus a outra? Porque não tem espaço, tá? Aí eu vou pôr em duas linhas. Entrada. Vocês podem pôr numa só. Vírgula, entrada 7. Dois pontos, in, standard, logic. Ponto e vírgula. Até aí tudo bem. Já colocamos a entrada, né? A entrada 4, 5, 6 e 7. E agora falta bit 2, que é a nossa saída. Então, bit 2 é a nossa saída. Bit 2. Eu vou dar um espaço assim, ó. É Alt, STD, Logic. Não põe o ponto de vírgula, porque essa é a última declaração. E aí o ponto de vírgula vai ficar aqui no parênteses. Então não põe um ponto de vírgula. Não tem uma arquitetura, não está definido nada, mas a ideia era essa. Isso aqui é o que eu quero que vocês comecem a pensar. Como que eu descrevo isso? Beleza? Então tem aí o primeiro, né? Esse cara. E aqui, se eu quero rodar, e a gente pode até brincar um pouquinho de rodar, eu venho aqui, seleciono uma dessas ferramentas. Vou selecionar
pessoal tem o ADEC Rivera Pro 2020, tem o 2018, mas Pro Rivera. E aí a gente pode fazer um run aí, validate error. Ah, tem que dizer qual é a entity. Qual é a entity que a gente vai usar aqui? Or, for, sem isso. Tem que dizer qual é a top entity, é essa aqui. Aí eu faço um run. Ele roda, vai dar alguns erros, né? Ele dá erro exit code 0, receiver 0. Arquitetura arc 1, of entity origin 4, ó, compilando, compila. Tá tudo certinho, ó. Design unit declaration spec, ou seja, tá esperando um design, ele não tem um design. O erro é porque não tem um design, né? E se eu tivesse escrito errado aqui ou colocado um ponto e vírgula aqui? Vamos ver o que acontece, né? Run. Error. Identifique spec. Ordem 4 VHDL, ó. Deu erro, ó. 10.6, ó. 10.6. Ele está falando que aqui, ó, deu erro aqui. Por quê? Por causa desse ponto e vírgula aqui, ó. Então vocês vão conseguir encontrar alguns erros, ó. Ele não encontrou ó, a declaração ordem 4 certinho, ó. 13.1, e aí ele vai dando um problema atrás do outro. Então esses dois erros aqui foram causados por esse ponto e vírgula a mais aqui que eu coloquei. Escrever errado a palavra logic também. Então vocês vão conseguindo, vejam, né? Vai ter alguns erros. É difícil, às vezes a gente comete erros, e é normal, basta procurar os erros. Ó. Não conhece esse identificador, ó, na 9 aqui. Então aí fica mais fácil esse erro, né? Agora, erros de ponto e vírgula, ele realmente vai sempre dizer em outra linha. Procurem naquela e acima dela. O erro vai estar acima. Esquecer de fechar parênteses e assim por diante, tá? Então, tá aí. Rodou, né? A gente consegue rodar, fazer uma compilação, ver se está tudo ok o que nós escrevemos. Essa é a ideia, tá? Usar essa ferramenta. Vamos ver o outro, vamos fazer o próximo, já que a gente está embalado, ó. Vamos pegar aqui, ó, o BCD Code, né? É um Gray. Ah, BCD to Gray. Esse é fácil. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um novo, chamar ele de BCD to Gray. Ponto VHDL. Tem que pôr esse VHDL no final, hein? Create file. E aí, a gente pode aproveitar aqui uma parte aqui, né? Pô, claro que pode. Ctrl C, Ctrl V, e tal. Tira esse comentário aqui, isso aqui é bobinho. É só para vocês saberem lá no primeiro. E aqui não é mais o OR2. Essa entity aqui é a BCD to Gray. E se eu pôr, mas professor, o senhor pôs de minúsculo. Não tem problema, criança. A gente disse que ele não tem problema nenhum, tá em maiúsculo ou minúsculo. Ah, precisa sempre ter um número no meio? Não. Eu coloquei aí, né? Então, estou agora ajustando, olha. Onde tem que entrar o nome da entity, que é aqui, que é o nome do arquivo, entra na entity aqui, que no end é aqui. Então, aqui, end. Agora, essas entradas e saídas aqui estão fora, né? O nome é outro, né? Vamos lá ver as entradas e saídas, o que era, né? E se são lógicos, standard logic. Então, aqui, ARC 1, eu vou chamar de ARC 2, aqui, para não confundir com a outra. Não tem problema, porque essa é a arquitetura dessa aqui. Mas, para evitar, a gente faz o ARC 2 aqui. E voltamos lá, olha, a gente quer então, ó, B0, B1, B2, B3 são entradas, G0, G1, G2, G3 são saídas. Então ficou muito fácil. Aqui vai ser, botar em maiúsculo, né? B0, B1, B2, B3 são entradas. Tira essa daqui, não vou precisar dela. E G0, G1 e G2 e G3
tá? São out, standard logic. É um bit só, né? Ó, é um bit só. Então, tá aí. Já tá feito, BCD Code. Tá bom? Então, tá aqui. E BCD to Gray, ó. BCD to Gray, lá. Vamos mudar aqui para BCD to Gray. Ah, ficou invertido lá ainda, mas tá bom. Run. Vamos ver se ele faz a compilação certinho. BCD to Gray, Arc2, ó, tá tudo certinho. Entity, Origin for. Aí ele ficou. Entity BCD to Gray. Ele não conseguiu, né, achar o design de novo. Mas tá aí. Ele viu que tem dois arquivos seus aqui e que tá ok. São duas entities, você tornou essa aqui a principal. Mas ele compilou as duas, ó. Ele compila as duas que você fez aqui. Então você pode fechar esse aqui, né? Se quiser. Mas eu vou deixar ele aberto aí, que daqui a pouco a gente vai brincar um pouquinho com ele. Tá legal? Então é isso aí. E como fica, tem mais aqui, ó. Fica de exercício para vocês, ó. Fazer esse aqui, o que que é entrada, o que que é saída, tá bom? As saídas aqui, ó. Q3, Q2, Q1, Q0. As entradas clock. Esse aqui é o seletor, né? Ele chama de 1 e 0, é para você dizer se vai crescente ou decrescente. E aqui é o X, né? O X é crescente ou decrescente. E esse aqui é o 1, né? É o T. Um T aqui. É o que mantém o. Se você colocar ou enable, seria um enable aqui, ó. É variável de controle, é o X, 0 e 1, ó. Mas isso aqui é um enable, tá? Se você colocar 0, ele não funciona. Se colocar 1, aí ele funciona. Então tá aqui, beleza? Então, vamos lá, voltar lá. Opa, voltar. Então já vimos como fazer, como compilar. Tem mais um aqui para vocês fazerem também, ó, que é entrada, que é saída. Procurem aqui, ó. Esses entradas e saídas, você já depois no final lá você vai ver que tem essa opção. Vamos falar agora de operadores lógicos, porque a gente vai chegar para fazer arquitetura. Como que eu vou fazer arquitetura se eu não sei fazer operação lógica, né? Então aqui tem os operadores lógicos. Ó. É o nome, o próprio nome deles em inglês, então facilita bastante. Ó. And, or, NAND, NOR, SHOR, XNOR, o NOT. Né? Então eu consigo usar. Eu escrevo o nome deles, tá? Não é que nem linguagem C, que tem um símbolo para AND, para OR. Não, é o nome mesmo, tá? É a entrada B0, AND, B2, é exatamente isso. Então tá aqui os operadores lógicos. Se tiver dúvida, dá um pause, quando precisar volta aqui no vídeo e vou deixar esse documento também para vocês lá. Os operadores aritméticos, ó, mais, menos, vezes, ou seja, soma, subtração, multiplicação, divisão. Módulo, quem lembra o módulo lá em linguagem C, que é o porcento, né? Aqui é mod, você escreve mod. Né? Ah, não, desculpe, lá é resto, o porcento é resto, né? É o RAM. O módulo é o módulo mesmo, módulo de menos 5, módulo é o módulo. Tá? Absoluto. Espera aí, exponenciação, módulo, eu preciso ver aqui o que é o módulo. Mod e RAM, resto de divisão, e o módulo eu não lembro, vou pesquisar. Depois a gente vê. Então, operadores aritméticos, tá? Soma, subtração, divisão, módulo, resto de divisão, valor absoluto e exponenciação. Dá para fazer exponenciação. Então dá para trabalhar aqui com esses operadores. Esses é o que vocês vão ter. E aí vem a atribuição e comparação, por enquanto, né? É possível. O igual ele é usado para comparação, tá? O diferente é uma barra igual, menor, maior, menor, maior, maior, maior ou igual, assim. O menor ou igual, ele às vezes pode ser confundido com a atribuição. A atribuição, ele é construído dessa mesma maneira, é um menor e um igual. É assim que você faz a atribuição dos valores, tá? Não vou... Né, tem um exemplo aqui, né? Ó, o y ó, recebe a em b e o y recebe. Só que existe um probleminha. Eu não posso fazer isso, né? Eu não posso jogar duas portas assim.
eu teria que jogar uma OU, as duas numa OU para uma saída. Uma saída não recebe duas portas. O que eu posso é pegar uma entrada, pode entrar em duas portas, mas uma saída não pode receber essas duas saídas. Então isso aqui não funciona no quarto, não funciona em lugar nenhum, né? Se você colocar essa aqui em 1, essa aqui em 0, você cria um curto-circuito aqui. Mas aqui deu para a gente ver a atribuição, né? Apesar disso, deu para a gente ver a atribuição. Então vamos lá, vamos fazer a atribuição. Ó. Implementar um somador de 3 bits em VHDL utilizando as equações lógicas do semi-somador e do somador completo. Tá? Então, as equações, né? Você vai ter entradas A0, A1 e A2, B0, B1 e B2. Ou seja, você tem um A e um B, vai somar os dois de um S. Só que o A tem 3 bits e o B tem 3 bits. Então você vai somar o A0 e o B0 usando um meio somador. Aí tem o vai 1, que vai para o A1 e o B1. Então eles não têm o carry in, mas eles têm o carry out. Tá? E na saída vai ter um carry também. Tem o S0, S1, S2 e um carry. O carry, né, interno nosso aqui, a gente tem, ó, como que calcula? O meio somador, você tem o A XOR B e o carry vai ser A e B. Esse carry aqui vai ter que ser jogado no S que vai ser do somador completo. É esse carry aqui, ó, desse somador completo, ó, que vai ser o nosso A1 XOR A2, A1 XOR B1, né? A1 XOR B1, XOR o carry que veio do meio somador, que é o A0 and B0. Então isso aqui ficou sendo essa soma. O carry dele é um pouquinho mais complicado, ó. É o A1 XOR B1 and o carry, ou seja, tudo isso aqui, só que um and no lugar do OR, né? Aí você fecha OR o A1 and B1. Então ele acrescenta o anterior, o carry anterior praticamente, com uma soma, né? Uma soma, e faz ainda um novo carry. Então vai ficando mais complexo, e aí essa é a ideia, mostrar para vocês isso aí. Vai ficando. E depois tem o B2. O B2 aí vai pegar o mais ainda. A gente cria aí escreve o carry, né? Depois só substitui. O carry in do B2 é o cout aqui do somador completo que estava o B1 e o A1. Então do A2 e o B2 vai dar um valor. Só que o carry que sai do A2 e B2 já é o carry out. Então o carry out, a gente pode começar pelo carry out, né? Fazer as equações. Então vamos lá, vamos escrever isso aí. Então eu vou criar aqui um novo, tá bom? Soma, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá, pessoal? Soma 3 bits, ou exercício 1, VHDL, só que vocês dão o nome para o arquivo, e aí vocês vão fazer aqui, né? Vou copiar aqui em Entity. Então vamos lá. E não tem muito erro, né? Entity soma 3 bits. Acabou ficando o número no meio, de novo. 3 bits. Is. E aí, port. Abre. Fecha, ponto e vírgula. End. Soma 3 bits. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Architecture. Arc3 off soma 3 bits. Então tem isso, tem que seguir a forma aí, 3 bits, tá, o nome tá correto, né? Is
E aí, begin e end. Muito bem. Eu sei fazer entity. Sei que A0, A1, A2 é o que? In Standard Logic. Vou até copiar aqui, ó. Facilita pra gente, né? Eu vou até copiar esse de baixo aqui, vai facilitar mais ainda. Opa, tá aqui. Ctrl V. Isso, esse aí. Mas também nós temos os outros índices. O B0, B1, B2, dois pontos, in, std, logic, ponto e vírgula. E aí o out nosso vai ser o S0, S1, S1, Então tá aí. Esse in só que ficou minúsculo, vamos fazer ele maiúsculo. Pronto, para ficar bonitinho. Não, então tá aí, já defini entity. Ou não é isso? Vamos voltar lá, ó. Entradas A0, A1, A2, B0, B1, B2, S0, S1, e são bits, 3 bits. O A0, B0 são bits e o S3 é um bit. Então, eu quero agora fazer isso aqui. Usando essas equações, eu vou fazer o A0 com o B0 vai sair no S0. O S0 é fácil, ó. O S0 é o meio somador. É o A0 XOR B0. Então o S0 já tenho ele aqui. Como que eu calculo? Venho aqui na minha arquitetura, tá? Vou baixar aqui. E simplesmente vou colocar o S0, ele é fácil. Ele é igual ao A0 XOR B0. Ó, que maravilha. Beleza. E o S1? O S1, ele é igual ao... O S1 vai ser assim. O S1 agora ele é somador completo, tá? Então o S1 é o somador completo, ele é o A, XOR B, igualzinho. Entre parênteses, XOR, o carry in. É o carry que ele recebeu. Então, ele vai ser o A1 XOR B1, aí vamos pôr um parênteses, é isso? Como é que pôr um parênteses aqui? Né? Olha lá, tá no parênteses, né? O A1 XOR B1, né? XOR, e aí faz um XOR disso aqui, a gente faz um XOR do resultado desse com o carry. Quem é o carry? O carry do S1, ele veio do A0. Então ele é um carry de meio somador, é o A0 and B0. Então é o A0 and B0. A0 and B0. Opa. E aí, vamos ver, vai em parênteses também? É melhor colocar entre parênteses, porque ele é o carry, né? Então vamos colocar ele em parênteses aqui. Ponto e vírgula. E aí falta agora o S2 e o carry o carry. Oh, faltou o carry, né? Faltou a gente escrever aqui S2, vírgula, carry out. Faltou o carry out. Deixa eu ver como é que tá pedindo lá para o nome. É cout mesmo, é o carry, cout. Isso é igual a alguma coisa. Bom, eu sei que esse cara aqui, o S2, ele vai ser também A2 XOR B2, entre parênteses. XOR entre parênteses agora,
aqui o carry que veio de S1. Oh. Só que o carry do S1, né, é o carry que veio lá do S1 é um carry, é esse carry aqui, ó, que é um pouquinho mais pesado. É o A1 short B1 and esse carry in que é A em B, A0 em B0, or A1 em B1. Então, vocês já viram que é um carry bem completo aí. Então, vamos lá, né? Não dá para copiar aqui, ou dá. Opa, ESC, volta, opa, agora sim, ficou legal, né? Vamos voltar um, e aí a gente tem. Então entre parênteses, né? Aqui, ó, até o carry in, aí vai fazer um or. Vamos pensar nessa primeira parte aqui, ó. Ele tem um parênteses, or, A em B. Então, a princípio, né? Ele vai ter esse carry aí, in, ele vai ter um parênteses. Aqui, a confecção dele vai ser assim. Um parênteses, dentro desse parênteses vai alguma coisa, or mais um parênteses. Então, isso aqui é esse cara aqui. Aqui é or. Então, a gente pega esse or aqui. Esse or aqui vai ser A1 and B1. Não há dúvida. Então, fica fácil. A1 and B1. Esse aqui tranquilo. Se ele não tivesse sumido... Ah, tá. Ele jogou o parênteses para baixo. Vamos puxar aqui assim. A1 e B1. Só que aí tem todo esse cara aqui. E esse cara aqui ele é composto por mais parênteses, que é o A1 short B1 and o carry. Então ele tem esse cara aqui, também vai ser composto por duas coisas. Um parênteses and outro parênteses. E aí, finalmente, a gente está fazendo exatamente o que acontece, pessoal. Eu tenho as equações. Então, é isso que eu quero que vocês façam também. Parem e pensem, como eu vou fazer, o que... E aí, é isso aí. Então, agora, esse A short B aqui é o que eu estou passando lá, né? É o carry, né? Esse carry in que ele recebeu. Aí eu sei que é A short B, só que é A1 short B1. Então, a primeira parte é A1 short B1. A1 short B1. Beleza. And o carry que ele recebeu, que o A1 recebeu, que é lá do A0, que é esse carry aqui, ó. A and B, só que é A0 and B0. A0 and B0. Tá aí, então, esse cara... Opa, não perdi nenhum parênteses aí não, né? Pode perder nenhum parênteses. Muito bem. Agora vocês vão escrever o carry out, né? Eu não vou fazer aqui no vídeo, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Vocês escrevam. E aí compilem para ver se está tudo certo. O carry out ele vai ser exatamente aqui, ó. A2 short B2 and o carry do anterior, que é tudo aquilo que vocês escreveram ali em cima, vocês colocam, fecha de parênteses, faz um OR de A2 and B2. Então, praticamente aqui onde a gente escreveu o carry, né, que é esse aqui, ó, esse carry aqui, ele vai entrar aqui também né, o nosso amigo aqui, ó, nesse end aqui, ó. Então façam A2, short B2, end, tudo que vocês escreveram para lá do short, ó, entra aqui, fecha parênteses, or A2 e B2. É basicamente isso, pô. Vocês já escreveram a pior parte, que é isso aqui, então você já sabe o que é o carry que veio. Monta ele para cá, né? Então vocês, eu vou acabar fazendo. Vai fazer as coisas pela metade, não dá muito certo. Então vai ser uma parte, né? End outra parte, não é isso?
or é uma parte, or outra parte, tá? Or outra parte aqui. Aí dentro dessa parte aqui tem duas partes. A primeira é um shore, né, que é A2 shore B2, fecha parênteses, né, and, e aí vem o carry, né, and o carry, que é, que eu acabei colocando aqui, que é tudo isso aqui que está depois do shore, ó. Sem o ponto e vírgula, claro. Aqui, tudo isso aqui. Or, e aqui é A2 and B2. Pronto, está terminado. Vocês não ficarem chorando aí. Né? A2 and B2. Então é isso que eu quero que vocês façam. Ponto e vírgula. Vejam se não tem nenhum parênteses faltando. Troquem aqui o nome da entity, né? Coloca o nome dela aqui, que é a soma do bit 3. Ele vai compilar as três, né? Se você não quer que ele compile as três, você vai tirar elas daí. Mas a top entity a gente diz que é essa aqui. Faz um run. Erro, que early end. Tá faltando ponto e vírgula, tá faltando fechar um monte de coisa aí. Não vou ficar, senão o arquivo fica enorme, pessoal. Soma 3 bits, ó. Na linha 715. Copiei alguma coisa errada aqui. Pus duas vezes 2 pontos, né? Então pronto. Põe 2 pontos certo aí. Então run de novo. Vamos ver quantos erros agora. Se der erro só no design, tá tudo bom. Design. Soma 3 bits na linha 16,5. Tá faltando ponto e vírgula. Pus igual. Matou, né? Atribui. Olha que horrível. Mania de linguagem C, né? Não esqueçam, ó, é atribuição, ó. Tem um menor aqui, ó. Menor ou igual. Opa. Menor ou igual. Pronto, agora sim está correto, ó. É atribuição, não é igual. Começa a confundir as linguagens, né? Tá aí. Tá falando que design esperando agora, ó. 18,15. Deve estar faltando, com certeza, vocês têm que contar o número de parênteses aqui, ó. Esse aqui fecha aqui, esse aqui fecha aqui, esse aqui fechou aqui, tá certinho. Então, por que que tá reclamando do número de parênteses? Teremos que descobrir. Mas a ideia é esse aqui, aparentemente está certinho. Pode ser que seja esse aqui o problema no Cout, né? Então, 18,15. Aqui, ó. Talvez o end colado aqui, ó. Então, vocês vão procurar aí os erros. Tirar o número de erros o máximo possível. Não, ele ainda acha que tem que fechar o parênteses em algum lugar. Esperando fechar um parênteses em 18,15. Então, essa linha aqui, vocês vão ter que contar o número de parênteses aqui. 18,15 é mais ou menos por aqui, ó. Esse aqui fechou. Tá tudo bem. Faz um short. Aqui, ó. O espaço, ó. Ok. Faltava um espaço. Então, resolvido. Façam vocês também. O exercício 1 de graça, né? Então vamos lá, vamos falar o seguinte. Vocês viram como foi difícil calcular os carries, né? Ficou aquela confusão. Se eu tivesse um carry, né, out, eu chamasse, né, uma variável de carry out, eu poderia jogar ela no seguinte, né? Facilitaria bastante as contas para mim. E é isso, e isso existe.
Nós intermediários, a gente pode criar, por exemplo, a saída desse cara ou a saída desse cara, deles, eu posso criar, né, certos pontos e dar nome para esses nós e utilizar. São os famosos signals. Então eu crio os signals S1, S2, ó, de modo a facilitar. Ó, S1 é in X, ó, X1 shore, né? Se vocês olharem aqui, o S1 é o shore de in1 e in2. Né? Depois nós temos o S2, que é o carry in, o C-in and S1. Vai usar o S1 agora para achar o S2. E a soma é S1 shore C-in. Tá? Também. Mas o Cout é o S2 OR in1. Então eu consigo criar esses nós intermediários e fazer. Tá vendo? E aí, ó, parte B. Vai lá, modifica o exercício 1, salva ele com outro nome, né? Para utilizar o sinal. Então põe lá, soma 3 bits B. E aí façam isso. Eu quero que vocês criem uns sinais lá, tipo carry 0, carry 1 e aí o carry out já não precisa, mas carry 1 e carry 2 pelo menos, tá? Para a gente poder fazer essa conta aí. Criem lá os signals então, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho aqui do entradas e saídas, né? A gente não tem só, a gente tem aqui, ó, no caso aqui, o x0 é uma entrada, o y0 é uma saída, bem claro isso. O x1 é uma entrada, tá? O y é uma saída, mas o y2 aqui é um buffer. Por que ele é um buffer? Porque ele tanto é saída, mas o valor dele também está na entrada de algum outro componente. Então ele tem que ser armazenado num buffer, porque ele vai, esse valor, além dele estar indo para cá, ele também está é uma entrada. Então existem alguns casos em que vai ser interessante você ter que alguns desses elementos sejam buffer, não saída, porque você precisa saber o valor dele para tomar uma decisão, entendeu? E existe o in-out. Os dois aqui são in-out. E aí eles vão ser in ou vão ser out? Aí ele depende. Então, mas aí é assim que se declara, ó. In-out, e aí standard logic, né? Se quiser. E ele é uma entrada e saída. Então é um exemplo aqui para vocês do buffer, né? Da possibilidade de usar o buffer. Se você precisar do valor, buffer. Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Utilizando o processamento, a parte C, exercício, é para vocês entregarem A, B e C, pessoal. O A eu já fiz, B e C. É só processamento, só lógica combinatória, tá? Você vai combinar a lógica. 2 botões, o botão de liga, BL, e o desliga. E um LED. LED é saída chama LED. De forma a cumprir as seguintes especificações. Então você tem entrada, saída, e entrada, tá? E o LED é saída, mas a gente tá falando, ó, tira alt e põe buffer, porque você vai precisar saber o valor do LED em determinado momento, tá? A jogada é a seguinte: se apertamos o botão BL, o LED liga. Se apertamos o botão BD, o LED desliga. E ó, a ideia é selo. Ele vai ter que manter. Tudo bem? Ele vai ter que manter. Dar prioridade ao botão BD. Então, se BD tiver apertado junto com BL, vai ficar desligado. Ok? Então, não tem dúvidas. Tá bom? Então, o que acontece? Como é que a gente vai achar o valor de LED? LED vamos atribuir que valor para LED? Se LED receber LED, ele recebe o valor que ele já tinha. Se ele receber not LED, ele vai receber o inverso. Mas eu tenho que fazer uma operação lógica usando OR, SHOR, tudo com BL, BD e LED. Porque o botão tem hora que ele vai estar... Quando eu aperto o botão L, BL, ele vai ligar, ele vai ficar aceso. Aí eu solto o BL, ele tem que ficar aceso. Mas BL foi para 0. E aí? Como é que vai fazer?
Então vamos fazer o seguinte: BL1 está ativado, BL0 está desativado. BD1 está ativado, BD0 está ativado. Então vamos supor o seguinte: faz uma tabela verdade. Essa é a dica. O que você leva em consideração para achar o valor de LED? BL, BD, não é isso? E LED, não é? Então vamos supor o seguinte: se BL é 0, BD é 0 e LED é 0, qual é a saída LED? Vai ser 0. Agora, se BL é 0, BD é 0 e LED é 1, a saída é 1. Ele vai manter o que ele tinha. Isso é o selo. Se BL é 0, BD é 1, entendeu? Então, vai ficar, e LED é 0, tá? Saída é 0, BD tá ligado. Se BL é 0, BD é 1, LED é 1, saída LED é 0, a saída vai ser 0. Então eu estou fazendo, confunde, professor, pensar em LED como, é o valor anterior dele. Pensa em, né, na tabela verdade, valor anterior. Então vocês vão montar uma tabela verdade, tá? E aí você com o BL, BD e LED anterior, e aí o LED atual. E aí você vai fazendo, não, ele estava com 1, então ele estava 6. Eu apertei BD, ele vai para 0, o novo vai para 0. Agora, se eu apertar BL e o BD não tiver ativado, se o LED tiver 0, ele vai para 1, se ele tiver 1, ele vai para 1. Com BD 1, 0, 0, ele vai para 1, e 1, 0, 1, ele vai para 1. A saída nova do novo LED é 1. Mas se ele tiver 1, 1, não importa, ele vai para 0, porque o BD ativado manda para 0. Aí você vai ter uma tabela verdade e basta fazer um carnozinho, né, pessoal? Vocês vão ter a equação entre BL, BD e LED que vai gerar o valor. Aí faz lá, pode fazer de min termos também, se vocês não lembram fazer carnô, né? Mas vocês vão pegar pela tabela verdade. Tudo bem? Então relembrem como é que faz carnô, relembrem como é que para chegar na melhor equação aí. Quem não quiser pode usar min termos, aí então procura também min termos. Essa é a atividade dessa semana, é isso que eu estou, esses exercícios A, B e C para vocês, tá bom? Então vamos lá, tentem fazer, tem que fazer para aprender.